Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns por você estar aqui, espero que já de férias, próximo aí nas preparações natalinas que acontecem esse final de semana. E você está aqui comigo para aprender sobre mais uma das habilidades da professora do século XXI. Porque eu sou Rafaela, professora do ensino médio de História da Arte, também coordenadora pedagógica, terapeuta comportamental e arquiteta, sem sombra de dúvidas, apesar de não atuar mais. Mas eu estou aqui em especial para falar com você que eu ensino professoras a se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. E se você já me acompanha, você sabe que nós estamos nessa série falando das habilidades e competências que as professoras do século XXI precisam ter. Se são habilidades e competências, significa que nós podemos aprender, nós podemos adquirir essas habilidades e competências. Então, você já viu algumas aí semana passada, semana retrasada, desde que começamos essa série, e nós estamos então falando sobre isso, porque o meu objetivo é exatamente cuidar de você, professora, cuidar de quem cuida, e você cuida sim dos seus alunos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é professora, olha lá, um trabalho solitário. Quando observei dentro daquelas características das professoras do século XXI, que a ONG Por Vir colocou, uma delas era exatamente falando sobre essa ideia de como trabalhar e como exercer o trabalho em grupo, como favorecer o trabalho em grupo. Aí eu comecei a olhar e pensar e falar como é que eu posso argumentar e trazer isso para o nosso dia a dia real, didático e prático da vida da professora. Porque você se sente uma professora solitária? Será? Será que você faz trabalhos em grupo ou promove trabalhos em grupo também? Peraí, vamos começar com calma nesse negócio todo aqui, né? Tem um livro que chama assim, ó, Planejando o Trabalho em Grupo. Esse livro são Estratégias para Salas de Aula Heterogêneas. E é escrito pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Raquel Lotan, tá? É um livro que veio traduzido para nós, mas um livro muito rico, porque ele mostra as atividades colaborativas que impactam no aprendizado e no desenvolvimento dos nossos alunos e considerado um bom manual para professores. Ok. Só que nós estamos agora prestes a virar a nossa folhinha de calendário, né? Saindo agora do ano de 2022, faltam aí pouquíssimos dias, hoje já estamos no dia 19, né? Então faltam pouquíssimos dias para encerrarmos o ano, encerrarmos o ciclo. E abençoado foi a pessoa que resolveu colocar início e fim num período de tempo aonde parece que passa o ano, você renova suas metas, você renova um monte de coisas e muitas vezes nada acontece, não é? Mas vamos olhar de forma positiva aqui, porque isso também nós já trabalhamos em outro momento. Você vai virar a folhinha, daí depois da virada da folhinha, daqui a um tempo, mais ou menos, 30 dias e tal, você volta para a sala de aula. E como é que você volta para a sala de aula? Da mesma forma, mudada ou da mesma maneira do qual você trabalhou 2022? Esse é o nosso grande desafio. Por quê? Porque nós sabemos uma coisa, e isso eu gostaria que nós prestássemos muita atenção. E quando eu me coloco no nós, eu estou me colocando também porque eu estou dentro de sala de aula. Mas cada ano que passa, você fica um ano mais velha e um ano mais distante da idade dos seus alunos. Você já reparou nisso? Olha só, eu estou aqui, eu estou aqui. E aqui estão os meus alunos, só vou colocar menorzinho só por uma questão de idade mesmo. Em 2023, eu vou ter X anos. O meu aluno vai ter Y ano, tá? Em 2024, eu vou ter X mais 1. O meu aluno continua com Y. Entende isso? Vamos traduzir na minha linguagem de ano mesmo? Eu tenho 46 anos. Em 2000 e meus alunos têm 15. Essa é mais ou menos a média. Eu tenho 46, meus alunos têm 15. Ano que vem, eu vou ter 47 e os meus alunos continuam com 15.
Em 2024 eu vou ter 48 e os meus alunos continuam com 15 anos. E em 2025 eu vou ter 49 e os meus alunos continuam com 15 anos. Em 2050 eu vou ter, em 2026 eu vou ter 50 anos e os meus alunos continuam com 15. Então, cada ano que passa, nós ficamos um ano mais velha e nos distanciamos da idade dos nossos alunos. E o que tem a ver com isso? Com a nossa flexibilidade, com a nossa vontade de aprender, com a nossa ideia do nosso trabalho solitário. Por quê? Porque cada ano que passa, os meus alunos, eles vêm chegando a mim de uma maneira que muitas vezes eu os considero imaturos. Por quê? A tecnologia favorece algumas questões, sem sombra de dúvidas. Hoje a gente coloca tanta tecnologia na nossa vida que daqui a pouco a gente nem precisa mais, nem precisa mesmo, né, de controle remoto para ligar a TV. É um tal de chamar uma tal de Alexa que ela liga a TV para você. Você lembra quando você era criança? Pelo menos eu era assim, né? Você já serviu de controle remoto para o seu avô? Ou você já serviu de controle remoto para o seu pai, para sua mãe? Você era pequena, sentadinha no sofá, do lado do vovô e da vovó, ou do lado do papai e da mamãe. Aí estava lá na TV, que era aquela TV de botão ainda, que fazia clec, 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 clec para mudar. Aí estava assistindo algum canal, aí seu vovô falava assim, muda de canal para mim. Aí você levantava, ia lá e mudava de canal. Aí se a antena não tivesse muito boa, você tinha que dar uma mexidinha na antena, fazer o controle fino ali, né? E aí você voltava e sentava. Aí daqui a pouco seu vovô chamava de novo, muda de canal de novo. Aí você ia lá, você era o controle remoto. Agora, na nossa época, nós temos o controle remoto. Agora, nem de controle remoto a gente precisa mais. É só falar. Fala que a TV liga, fala que a TV muda de canal, fala que ela sintoniza para você. E isso traz para nós alunos, de certa forma, mais imaturos. Ou, prefiro dizer, mais tecnológicos, porque isso são benefícios ou malefícios da tecnologia. Vamos tratar como benefícios. E você, um ano cada vez mais velha. Você, um ano cada vez mais madura. Você, um ano cada vez mais ou menos flexível. Então, isso é um desafio que nós temos que ter para as nossas habilidades socioemocionais. E como é que está isso em você, professora? Para você ter esse suporte para essa sociedade que nós estamos vivendo agora e temos que enfrentar. Porque nós somos parte dessa construção, desse mundo tecnológico. Nós somos parte disso. E é uma mudança cada vez mais gigante para nós não nos sentirmos assim, solitárias no trabalho. E uma flexibilidade enorme que a gente precisa adquirir. Por isso que nós estamos tratando das habilidades que as professoras precisam para fazer o quê? Para serem fortes emocionalmente. E habilidades para as professoras que precisam enfrentar aí essa nova educação que está surgindo. É uma nova educação, não tem nem como dizer ao contrário. E quando nós paramos e falamos assim, não, eu faço coisas com as pessoas lá da escola. Na realidade, nós fazemos muitas coisas sozinhas. Olha só, planejamos as nossas aulas sozinhas, estudamos sozinhas, damos aulas sozinhas, né, para os nossos alunos, corrigimos provas sozinhas, cumprimos as tarefas burocráticas sozinhas. Aí a gente se reúne em grupo, mas não trabalha em equipe. Isso eu já falei em algumas outras lives passadas também. A gente se reúne em grupo para fazer o quê? Para ter HTP, né? Para participar do conselho, para reuniões pedagógicas, aí a gente se reúne em grupo. Né? Sala dos professores, a gente se reúne em grupo para se queixar de muitas coisas ou então ficar reclamando. Reuniões em grupo, né? Mas não em equipe. E aí vem o nosso desafio. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio de uma das habilidades para as professoras do século XXI é trabalhar em equipe. É ser mediador de grupos dos nossos alunos.
E é muito complicado quando a gente fala, né? Ah, vamos fazer grupos, porque nós sabemos que os nossos alunos fazem muito isso, né? Divide em grupo. Aí eles dividem em grupo, mas eles não trabalham em equipe. Eles dividem em grupo e aí um ou dois do grupo fazem todo o trabalho, enquanto os outros 2 ou 3 do grupo ficam lá só apaziando. Fica lá só ali, ó, só no sosseguinho. E 2 ou 3 levam o grupo nas costas. Isso é trabalho em grupo, isso não é um trabalho em equipe. E qual é o nosso desafio em ser mediadoras disso? Sabe qual é o nosso desafio, professora? O nosso desafio é orientar para que os nossos alunos, eles aprendam a ter um objetivo em comum, aprendam a trabalhar em equipe e não a trabalhar em grupo. Para que os nossos alunos aprendam a trabalhar em equipe e não em grupo, eu tenho que saber escutar os meus alunos. Eu tenho que também dar feedback constante para eles. Dar feedback daquilo que eles estão fazendo certo, estão fazendo errado. Gerir, eu tenho que ser ali a professora que vai gerir, que vai mediar as diferenças e os conflitos. E também eu tenho que mostrar para eles que, ao trabalhar em equipe, eu tenho melhor colaboração e participação de todos. Fácil isso? Aonde? Aonde que é fácil? Pode ser fácil no livro, pode ser fácil na palestra, pode ser fácil naquilo que você aprende em um evento, pode ser fácil a hora que você vai lá naquela reunião de começo do ano e você escuta e tal. Pô, é fácil falar, mas vai no dia a dia lá para fazer. Vai lá no dia a dia de sala de aula para fazer. Aí é que está o nosso desafio. E por que eu digo isso? Porque eu estou dentro de sala de aula. Eu também frequento HTPs, eu também frequento reuniões pedagógicas, eu também frequento palestras, eu também frequento eventos, eu dou eventos também, mas com uma diferença. Eu sei da realidade da professora. Eu tô lá batendo pontinho em sala de aula e falando para o aluno, presta atenção aqui. Eu tô lá em sala de aula, às vezes escrevendo na lousa, eu tô lá corrigindo prova. Eu tô lá fazendo prova, eu tô lá entregando nota na secretaria que me cobram, precisamos da sua nota. Eu falo, já vou entregar. Então, quando eu falo para você, professor, eu estou falando com propriedade de quem vive aquilo que você vive. Ah, mas Rafa, você dá aula para o ensino médio, você não dá aula para o Fundamental 2. Já dei aula para o Fundamental 2. Sei muito bem o que é pegar os nossos alunos pré-adolescentes. Sei muito bem. Que envolve uma mistura de respeito com a professora, né? Mas assim, assustar que estou crescendo. Sei o que é pegar esses alunos também. Ah, mas você não dá aula para Fundamental 1. Não dou aula para Fundamental 1, isso você tem razão, mas eu coordeno professoras que dão aula para Fundamental 1. E uma das minhas sócias aqui da empresa 25 Segundos é professora de Fundamental 1. Então, a troca de experiências é imensa. Por isso, professora, que temos aqui para você a sua vivência. Quando eu falo aqui para você, eu estou falando de vivência do dia a dia de sala de aula. Dia a dia de coordenação, coordeno coordenadoras. Ouço pessoas de todos os setores das escolas que eu trabalho. Sim. Vou continuar, daqui a pouco você vai entender mais um pouco a dificuldade que nós temos. Por quê? Porque hoje, sabe o que é cobrado de nós? Nós somos cobrados de formar alunos fortes emocionalmente. Ou então que tenham uma habilidade comportamental, melhor assim, habilidade comportamental. Está sendo exigido agora que os nossos alunos tenham nas salas de aula projeto de vida. E nós, como empresa 25 Segundos, nós fornecemos também material para esses alunos. E eu já te conto um pedaço desse material que faz parte da nossa aula de hoje. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com isso para formar uma nova sociedade que está aprendendo a lidar com a tecnologia, e aí a gente fica ali, né, no meio do campo, sem saber direito onde fazer, o que fazer, e sem estrutura, sem força emocional para isso. E eu queria chamar a atenção agora, professora, para uma coisa muito interessante,
que foi um dos depoimentos que a professora Nathalie deu para mim quando a gente estava conversando, e ela já passou por um dos nossos treinamentos também. Ela diz o seguinte: olha só, qual é o sonho dela? O sonho é que a educação não é somente, ela entende que a educação não é somente ler e escrever, é o que abrange tudo isso, é o social, é o cultural e entre outros assuntos. E a professora Vanessa, ela disse o seguinte também, que ela pode ser a transformação que a educação precisa, que ela pode levar os alunos a uma mudança. E isso que a leva a continuar e a amar o que faz. Entrar em sala de aula com uma visão de acolhimento, sabendo que a mudança começa dentro dela. Olha só as visões dessas professoras. E eu sinceramente espero que essa seja a sua visão também. Se eu preciso de uma mudança, a mudança tem que começar em mim. E aí ela reflete no outro, não é? Porque a educação é isso mesmo, como a Nathalie disse. Não é somente saber ler e escrever. Ela envolve um todo, um conjunto todo, um social todo, um cultural todo. E quando nós vamos observando tudo isso, nós, professoras, sabemos que nós temos um belo desafio pela frente. Por que nós temos um belo desafio pela frente? Porque o nosso aprendizado ele é constante. O nosso aprendizado ele é constante. Eu vou crescendo em idade, o meu aluno vai se mantendo na mesma idade, só que ele vai mudando o seu perfil. Ele muda o perfil e nós também. Então, nós precisamos saber comunicar com o nosso aluno. Nós precisamos ter uma comunicação e ensinar esse aluno, para que ele também não desenvolva uma fase educacional solitária, para que eu também possa aprender a ser mentora desse aluno, para que eu possa aprender a ser para esse aluno muito mais do que só conteúdo, não é? E eu preciso enxergá-lo também. Porque hoje nós temos trabalhado muito nessa questão, né? Eu preciso ensinar o meu aluno a ter comportamentos socioemocionais e não só habilidades cognitivas. Nós não ensinamos só mais as habilidades e competências que ele precisa ter, como ele precisa ter a competência de aprender matemática, aprender português, aprender química, geografia, ciências, história e assim por diante. Eu não ensino só competências para o meu aluno, eu também ensino comportamentos, e o comportamento ele vem do socioemocional, aonde eu tenho que mostrar para o meu aluno também como ele deve se portar com o outro, como ele deve respeitar o outro, como ele deve trabalhar em equipe, como ele deve usufruir bem disso e não só dos grupos, não é mesmo? Nós já falamos em alguns outros encontros que tivemos aqui sobre as competências do soft skill e do hard skill, que são competências que hoje as empresas buscam. Elas buscam profissionais que têm competências socioemocionais, que são os softs, que são aqueles que têm as competências de saber lidar com o outro, trabalhar em equipe, resolver conflitos, e não mais as competências hard, que são as competências das graduações, das capacidades e tudo mais. Se tiver os dois, ótimo, mas muitas e muitas empresas estão olhando muito mais hoje em dia para esse desenvolvimento comportamental. E esses desenvolvimentos comportamentais, sinceramente, professora, a gente não adquire em HTPs, a gente não adquire em conversas na sala dos professores, não. Esses comportamentos e esse ensinamento socioemocional você vai adquirir se você tiver um compromisso consigo mesma, um compromisso de olhar para um método que possa fazer você gerenciar as suas emoções, entender os seus pensamentos, cuidar e mudar das suas crenças, principalmente mudar as suas crenças limitantes, escolher e agir em prol daquilo que você quer fazer
escolher e fortalecer as suas decisões para que você possa agir em prol dos seus objetivos e alinhar os seus sonhos, a sua motivação com o seu propósito de vida. Poxa, estamos finalizando o ano, professora. Estamos finalizando o ano. Daqui 2 semaninhas estamos virando a folhinha. E aí, você vai virar a folhinha, vai fazer um ano a mais de vida no ano que vem, se Deus quiser, e que seja mesmo assim, e vai continuar na mesma? Sem olhar que esse aluno e sem ter consciência que esse aluno que você vai pegar no que vem vai ter a mesma idade? E aí você fica reclamando porque ele é imaturo, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é aquele outro? Sabe quando seu aluno vai deixar de ser imaturo, professora? Quando você mudar. Aí sim, aí seu aluno deixa de ser imaturo. Por quê? Porque ele amadureceu de uma hora para outra? Não, porque você mudou o seu jeito de olhar. Você tem consciência daquilo que tem na sua frente, então você sabe das limitações desse aluno e sabe dos avanços desse aluno também. Porque não adianta. Quer ver uma coisa muito ruim que os alunos sempre falam para mim? Detesto quando a professora fica comparando a nossa sala com uma outra sala. Ou então quando a professora compara a nossa sala com uma sala que ela teve há 5 anos atrás. Eles sentem isso também. E é muito interessante quando a gente observa. Bom, eu falei para vocês, né, que nós também trabalhamos com um material que é entregue para nossas aplicadoras para poder trabalhar com os alunos essa questão socioemocional. E uma das nossas aulas, ela fala sobre o Ubuntu. O Ubuntu é uma filosofia africana que a sua essência é a consciência que nós somos todos um. Eu só sou porque somos um. Eu só sou porque somos todos nós. Eu só existo porque você existe. Essa é a filosofia do Ubuntu. Eu existo porque existe algo maior, porque existe algo coletivo, por isso que eu existo. E de acordo com essa filosofia do Ubuntu, dessa interdependência, a gente fala tanto de fazer conteúdos interdisciplinares, né? Envolvendo disciplinas aqui e aqui, mas a gente leva isso para frente? Não. Mas precisávamos. Por quê? Porque quanto mais interdisciplinar que eu for, quanto mais interdependente que eu for de um coletivo, melhor é o meu comportamento e melhor eu vou sabendo lidar com equipe e não só em grupo. Porque o grupo, ele vai agindo com as habilidades que cada um tem. A equipe vai tirando o melhor de cada um para um bem geral, para um bem de todos. E essa filosofia Ubuntu, não sei se você conhece ou não, mas está descrito em uma dos relatos de um antropólogo que trabalhou, inclusive, nessa aldeia. Ele diz que uma vez ele fez um experimento e se ele tivesse entendido de verdade a filosofia, talvez ele nunca tivesse feito esse experimento. Mas ele fez um experimento assim, ele colocou embaixo de uma árvore, um cesto cheio de frutas, guloseimas e tudo mais. Ele colocou um cesto aqui. E ele fez uma linha do outro lado e colocou as crianças todas aqui, antes da linha. Colocou todas as crianças da tribo aqui. E ele deu a seguinte ordem, a seguinte regra. Quando eu apitar, vocês podem sair correndo e quem chegar primeiro leva todas as guloseimas da cesta. E então as crianças se prepararam atrás da linha, se prepararam lá bonitinho atrás da linha, e aí o que aconteceu? Quando ele apitou, todas as crianças deram as suas mãos umas às outras e todas elas foram correndo para o pé da árvore e pegaram o cesto em conjunto e ali dividiram tudo o que tinha no cesto. Quando ele viu isso acontecer, ele perguntou para as crianças, mas por que vocês fizeram isso? Sendo que se uma ganhasse, ela levaria todas as guloseimas da cesta. Aí uma criança respondeu assim para ele, Ubuntu, tio, Ubuntu.
Como é que eu posso ficar feliz se todos os outros vão ficar tristes? Ubuntu. Essa é a cultura da tribo Zulu Xhosa. E aí, eu sou quem sou porque somos todos nós. Se essa filosofia, e esse é um dos princípios da filosofia que nós trabalhamos com o nosso material para os alunos de Fundamental 2 e Ensino Médio também, se nós conseguíssemos e conseguiremos desenvolver e incutir isso na cabeça dos nossos alunos, para que nós possamos ter uma vida melhor socioemocional. Olha a diferença, olha a diferença. Ah, mas a tecnologia atrapalha? Não sei. Ah, mas os nossos alunos estão imaturos? Não sei. Ah, mas não sei. Eu só sei que eu estou dentro do processo. E dentro do processo, muitas vezes eu preciso olhar, não julgar o processo, porque a maior dificuldade de você ser um observador não é você só observar o que acontece, é você sair dessa situação e observar sem julgamento, para você realmente poder entender e ter consciência daquilo que acontece. E aí, quando nós olhamos para tudo isso e baseado nessa tradição, eu trouxe para vocês aqui, já está dando, né, o nosso horário aí próximo das 8, olha só, eu trouxe para vocês algumas obras de arquitetura aqui. Obras de arquitetura vernácula, que são obras de arquitetura que têm, assim, o mínimo impacto possível na natureza. Obras construídas com pilão, com barro, sustentadas por armações de estaca. Essa aqui fica em Gana, na África. E isso aqui são mesquitas, aonde tem aí uma construção com menos impacto possível na natureza. Essa outra que eu vou mostrar agora para vocês fica em Camarões. Essa aqui são as casas Tolek. São casas construídas dessa maneira, feitas com barro e estrutura também, casas habitáveis, mas com o menor impacto possível na natureza. Ah, mas espera aí que você já vai entender a analogia que a gente vai fazer. E essa aqui, ó, em Mali, edifícios e templos que são escavados nas montanhas. Olha aqui. Tudo escavadinho na montanha. Casas habitáveis, aonde eu tenho uma interferência cada vez menor na natureza. E nós temos que aprender, professora, tanto aqui, né, com essas casas aqui que vocês estão vendo, como essas aqui, fantásticas também, olha só que lindas, e essa mesquita aqui também. Por que nós temos que aprender com isso? Porque nós não somos, nem como professoras, e nem como mulheres, e nem como seres humanos, nós não somos detentores da verdade. Nós fazemos parte de uma parcela que enxerga o mundo de uma forma. Mas será que a nossa forma, ela é a melhor, a correta? Não sei, é só uma visão de mundo. Mas eu preciso mudar. Por quê? Porque eu preciso investir. Eu preciso investir na minha melhoria e nas minhas emoções, porque eu só consigo ensinar o meu aluno a fazer isso aqui e a correr de mão dada, sendo uma equipe e sendo uma mediadora deles, se eu transbordar isso. E já aproveitando a árvore aqui, eu gosto muito de fazer uma analogia com a árvore. Por que eu gosto muito de fazer analogia com a árvore? Porque uma árvore não nasce de um dia para o outro. A gente muitas vezes olha essas árvores centenárias e a gente tem a falsa ilusão de que ela sempre esteve lá e sempre foi daquele tamanho. E isso não é verdade. Uma árvore, por exemplo, ela nasceu de uma sementinha. Uma sementinha desse tamanho foi que deu origem para uma árvore. Então, uma sementinha
plantadinha aqui no chão, embaixo da terra, ela precisou se transformar, ela precisou mudar o seu estado de semente. E aí ela foi enraizando, 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 foi crescendo, e aí esse crescimento trouxe a ela uma força, aonde ela criou então o seu caule, aonde ela desenvolve o seu caule, que é aquilo que a sustenta, ela desenvolve uma copa frondosa aqui e não deixa de continuar criando suas raízes para fortalecer a sua estrutura. Ela vai se enraizando para fortalecer a sua estrutura. E na sua copa imensa, o que ela faz? Na sua copa imensa, ela vai dar os seus frutos. Ela dá os seus frutos. E olha que interessante, ela vai dar os seus frutos. A árvore não dá os frutos para ela mesma. A árvore não dá a sombra para ela. Ela dá sombra para os outros. A árvore produz o fruto para os outros. Ela não se alimenta do seu próprio fruto. Ela dá o fruto para os outros. Só que o fruto ainda não é o legado da árvore. O fruto é aquilo que ela favorece e te entrega como um presente. Agora, sabe qual é o legado dessa árvore? O legado dessa árvore é aquilo que está dentro do fruto, que é a semente. A semente. A semente está dentro do fruto que ela entrega. Então, professora, fica aí uma mensagem, né? Nesse finalzinho de ano, agora que já estamos encerrando praticamente 2022, ainda não, semana que vem tem mais, tá? Mas quarta-feira agora já tem mais também. Mas olha só, qual é a semente que você está dando para os seus alunos? Nem é para os seus alunos, não. Vamos lá? Vamos trazer isso para nós? Como é que você tem se cuidado, professora? Você está cuidando do seu emocional como você precisa cuidar? Porque hoje em dia, o cuidado com o emocional não é mais alguma coisa que... Não é algo que você fala assim, vai acontecer alguma coisa e eu já vou ficar bem. Não vai. Não se iluda, professora, achando que você pode tratar do seu emocional num passe de mágicas ou então tratar do seu emocional só quando as coisas estiverem lá desgringolando, porque já está, né? Fala a verdade, porque se não estivesse, nós não estaríamos na porcentagem dos 86%. 86% da população sofre de algum transtorno. Sofre de algum transtorno mental, emocional. 14% não. Faça parte desses 14%. E sabe o que me entristece, professora? Que desses 86% aqui, nós como classe de professoras, estamos lá no top 1, 2 e 3 das estatísticas, com um alto nível de Burnout, a síndrome de Burnout. Quem é o top 1 de síndrome de Burnout? Pelas pesquisas. Professoras. Alto nível de estresse. Quem está lá com síndrome de com alto nível de estresse? Professora. Quem que está lá com alto nível de crise de ansiedade? Professora. Então, cuide do seu emocional, professora. Cuide dele. Cuide dele. Aprenda a ser como uma semente. Aprenda a gerenciar seus sentimentos. Aprenda a entender os seus pensamentos. Aprenda a mudar as suas crenças limitantes. Aprenda a escolher e fortalecer as suas decisões. Aprenda também a agir em prol das coisas que você realmente quer e vencer a procrastinação. E aprenda a realizar, a alinhar os seus sonhos com o seu objetivo de vida. Semear, semear. Aprenda a semear. Aprenda a semear. Por quê? Porque é um método prático e autoaplicável, desenvolvido especialmente para você, professora. Só para você, professora? Não.
qualquer pessoa também pode usar. Mas na nossa vivência de sala de aula, isso aqui é especial para você, onde você aprende a gerenciar aquilo que você tem com você todo o tempo. Eu não vejo profissão maior, ou então profissão melhor dizendo, né? Aonde viva com todos esses sentimentos ao mesmo tempo e tudo misturado. Alegria, tristeza, raiva, frustração e tudo ali. Porque você está ali diante de muitos alunos. E você vai de uma outra, parece um ping-pongzinho dentro de você. Hora você fica feliz com um aluno, daqui a 2 segundos você se chateia com o outro. Aí você fica chateado com o outro lá faz um elogio que você já fica feliz de novo. Aí o outro lá faz um negócio que já frustra tudo de novo. E assim você vai, igual um ping-pong. Então, por favor, professora, não fique mais na solidão ou achando que a sua profissão é solitária. Aprenda, sim, a desenvolver algo que é cobrado que você faça com os seus alunos, a desenvolver o seu socioemocional, porque isso é fundamental para o seu dia a dia. Aprenda a semear dentro de você, porque aí vai te colocar dentro do seu ciclo de excelência emocional. Um ciclo de excelência emocional que é igualzinho que a gente faz na educação. Ciclos, ciclos e ciclos. Um ciclo de excelência emocional, de excelência emocional, de excelência emocional, aonde eu vou aprendendo a semear. Certo, professora? Então, eu quero dizer a você o seguinte: compartilha esse vídeo, compartilha com o maior número de professoras que você conhece, com as pessoas, dá esse vídeo de presente de Natal. Vai lá, presente de Natal para você, presente de Natal, presente de Natal. Dá esse vídeo de presente de Natal aí para um monte de gente, compartilha. Dá um like aqui no canal e faz um favor para mim também. Se inscreve aqui, deixa o sininho ativado, porque daqui a pouquinho você vai ter mais lives para você poder usufruir desse conteúdo que a gente te entrega. Por quê? Porque eu acredito sim na transformação da professora. E eu acredito nisso. E outra coisa, as nossas redes sociais que vão aparecer agora aqui, olha lá, tá. Se inscreve agora sim, nas nossas redes sociais também se inscreve, tanto aqui no Face, no Insta e no podcast. Se inscreve aí, Rafaela Ferreira, 25 segundos. E eu quero te desejar, né? Mas eu te vejo na quarta, mas mesmo assim eu já quero te desejar uma ótima semana e quero te desejar também um Feliz Natal, tá bom? Mas eu quero te desejar mais uma coisa, professora, porque eu sei que 25 segundos é tudo o que você precisa. Até mais!